seu Zé diz que você não tá se sentindo bem aonde você está, seja um trabalho, seja uma casa, tá? Você não tá se sentindo feliz aonde você está hoje. Pode ser até uma cidade, tá, gente? Adapte aí a sua realidade, até porque é uma leitura coletiva, não tem como ser tão específica. Mas você não tá muito, sabe? Você tá bem triste, na verdade, no lugar que você tá. Você se sente insatisfeito, insatisfeita. Você se sente um pouco melancólico, um pouco melancólica. Porque, tipo, é como se você pensasse: nossa, eu tenho um potencial grande aberto, eu tenho um potencial gigantesco. E eu me sinto tão limitado, tão limitada nesse lugar, sabe? Com essas pessoas, enfim. Você se sente muito limitado, muito limitada, você se sente aprisionado de certa forma, tá? Você se sente muito triste e isso tem te causado bastante dor. Essa sensação de não pertencer a esse lugar tem te trazido algumas noites mal dormidas, tá? Você pode estar tendo problemas com insônia, você vira noites às vezes pensando no que você poderia fazer para mudar a sua situação. É como se você chegasse num ponto de exaustão, sabe? Mas de indignação com a sua própria situação atual. E eu ouvi até esses dias aqui na rede uma moça falando sobre isso. A sua vida ela só muda quando você fica indignado com como ela está. Quando você se indigna com como as coisas andam na sua vida, é que as coisas começam a se movimentar, porque a sua indignação vira uma espécie de combustível para que você tente fazer diferente, para que você busque uma evolução. E é exatamente essa chavinha que está virando em você, sabe? Essa angústia que você está sentindo, essa insatisfação com a própria vida, está trazendo uma certa movimentação. Por mais que você não perceba que você está se movimentando, você está se movimentando. E seu Zé diz que você vai teimar em ser feliz. E isso é bom, gente, isso é bom. Você está, assim, decidida a ser feliz. Você decidiu que você está cansado, cansada de viver essa vida, sabe? Sofrendo, se lastimando, reclamando. E você decidiu, colocou ali, bateu o martelo e disse: bom, reclamar, chorar e perder noite de sono não vai resolver a minha situação. O que vai resolver a minha situação é eu traçar uma rota do que eu tenho que fazer para resolver esse problema na minha vida. Então você começa a traçar uma rota, né? E aqui seu Zé vem falando que vai trazer uma oportunidade de mudanças, tá? De mudanças, mas cuidado para não colocar empecilhos. Porque pode ser que você coloque alguns empecilhos do tipo: ah, mas é tão difícil. Mas você quer essa mudança. Então, quando a mudança bater na sua porta, não coloque dificuldades, não coloque bloqueios, sabe? Não arrume desculpas, arrume soluções para esses problemas. Porque você vai pensar assim: poxa, mas mudar vai ser tão difícil, vai ser tão trabalhoso. De repente mudar de emprego, poxa, eu tenho que deixar currículo, eu tenho que fazer entrevistas, eu tenho que, sabe? É uma burocracia e você pode botar isso como um empecilho. Ah, mas mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de casa, mudança, né, no geral. Poxa, mas dá um trabalheiro danado, tem que resolver documentação, tem que resolver a mudança em si, né, das coisas físicas, tem que encaixotar, tem que desencaixotar, tem que procurar casa, sabe? Então, assim, pode ser que você coloque alguns empecilhos, ou então, tipo, questões financeiras. Poxa, mas é tão difícil, vai ser um pouco difícil eu fazer essa transição porque eu vou acabar gastando muito. Será que eu tenho dinheiro? Será que eu vou ter dinheiro para manter essa minha decisão? Entende? Então, assim, mas a oportunidade vai bater na sua porta muito, muito rápido, tá, gente? Aqui a gente vê uma proposta, pode ser que apareça uma proposta de um novo emprego,
apareça uma nova casa, né? Não sei, um anúncio que talvez você veja. Pode ser que apareça aí uma oportunidade de um emprego em uma outra cidade e você vai ter esse bloqueio, sabe? Tipo, será que eu dou conta disso? Mas é o que você quer. Então, seu Zé pede que você se mantenha firme e que você confie em si e nele para fazer essa mudança, para fazer essa transição. E pelo que dá para perceber, é uma mudança para um local ou para uma coisa muito diferente do que você faz, tá? Pode ser uma mudança de carreira, né? Que é para, tipo, sei lá, você vai sair de advogada para cozinheira, sabe? Uma coisa muito oposta uma da outra. Ou então uma mudança de endereço muito radical, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro. Vai ser uma mudança grande, entende? Vai ser essa mudança, vai ser uma mudança muito grande e você precisa se manter firme e forte na sua decisão. Manter a postura de eu decidi isso, então eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer isso funcionar. Porque você vai precisar. E, gente, aqui vem muito mudança de casa, tá? Muito, muito forte mudança de casa. Você saindo desse lugar que você está e indo para um novo lugar que vai te trazer mais prosperidade, mais abundância, tá? Você vai para um lugar onde o seu potencial será reconhecido. Então, essa sensação de, poxa, eu sou tão grande, mas eu tô tão pequeno, vai sumir, sabe? Você vai ser reconhecido, você vai ser reconhecida nesse novo lugar, você vai ter prosperidade financeira, as coisas vão fluir melhor, porque você vai estar rompendo, sabe? E eu acredito muito na questão da movimentação. Quando a gente se movimenta, mesmo que seja um movimento pequeno, todo o universo se movimenta a nosso favor. Não existe, na lei de Exu, não existe melhora sem movimentação. E para que as coisas se movimentem, você precisa se movimentar, né? Não dá para você ficar numa estagnação, paralisado, paralisada e esperar que as coisas aconteçam, que as oportunidades batam na sua porta. Você precisa fazer a sua parte, você precisa se mover, você precisa ir atrás, né? Então, assim, tem que ter uma movimentação da sua parte para que as outras coisas à sua volta comecem a se movimentar também, entende? Então, assim, o oráculo diz que você já tem tudo o que você precisa. Tem coisas melhores por vir, tem coisas melhores nesse lugar, tá? Não insista em portas que já se fecharam para você. Não insista em lugares que não te cabem mais. Não insista. Simplesmente não insista em lugares que te fazem sentir pequeno, pequena. Você é maior do que tudo isso. Você é maior do que você mesma ou você mesmo imagina. Então não insista em se comprimir para poder caber em uma caixinha. Não, eita, Laroie caveira, né? Laroie chucaveira. Olha a mosca varejeira, salve chucaveira. Não insista em portas que já se fecharam na sua cara. Não insista em caber em lugares que não te cabem mais. Você cresceu, você expandiu e automaticamente você já não cabe na caixinha que você tava. Você precisa ir para uma caixa maior, entende? Então, assim, e às vezes você perde muita coisa por ficar insistindo em um lugar, em uma situação que não é mais para você. Então, não tenha essa resistência, sabe? Aceite que a mudança é necessária para que você cresça ainda mais. E a espiritualidade pede para que você entenda que você não está sozinho, que você não está sozinha. Você tem os seus guias, os seus mentores, você tem a sua espiritualidade, a sua ancestralidade te guiando nessa jornada, tá? Eles estão com você o tempo todo, você não precisa se preocupar em se sentir sozinho, sozinha. Quando você se sentir sozinho, olhe para dentro de você, sabe? A resposta para tudo está dentro de você. Cada um de nós tem as suas próprias respostas dentro de nós mesmos. Basta que a gente olhe com atenção, que a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. E isso está muito alinhado com o seu propósito de vida, sabe? Com o seu processo de expansão. Porque não existe expansão sem mudança. Entende? Ai, a mosca tá voando aqui na minha cara. É isso. Muito axé pra você. E boa sorte nessa nova fase, claro.